Olá, tudo bem? Você já ouviu falar do período interbíblico? Vou falar a respeito dele aqui neste vídeo. O que você sabe a respeito desse período? Estou falando nesses dias a respeito das divisões que há na Bíblia Sagrada. Eu já falei no vídeo anterior a respeito das divisões do Antigo Testamento. No próximo vídeo falarei a respeito das divisões do Novo Testamento, mas aqui agora eu vou falar sobre o período interbíblico. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Denilson Pinheiro, o canal que trata de assuntos do Reino de Deus. Você já ouviu falar no período interbíblico? Este período é o período que fica entre os dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Existe ali uma lacuna que, se você for olhar na sua Bíblia, existe uma página em branco. Este período, chamado intertestamentário também, ele foi de aproximadamente mais ou menos 400 anos. Nesse período também não houve nenhuma revelação profética da parte de Deus, por isso esse período também é chamado de período de silêncio, onde Deus se calou. Uma pergunta interessante, por que é importante a gente conhecer sobre o período interbíblico? Ou talvez a melhor pergunta a ser feita, o que foi que aconteceu no período interbíblico? Eu vou falar aqui neste vídeo a respeito de 4 momentos que aconteceram neste período interbíblico. Este momento é como se fosse uma preparação para a chegada do Messias, de Jesus Cristo, para implantar o seu reino aqui nesta terra. Em Gálatas 4, verso 4, diz que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o tempo que Jesus veio era o tempo ideal, estava organizado politicamente, socialmente, geograficamente e também religiosamente. Então era o momento ideal de Jesus vir à Terra para cumprir a sua missão. Veja então os 4 momentos importantes do período interbíblico. Primeiro, é chamado de período persa. Eu acredito que muitos crentes sabem que a Pérsia dominou sobre a Babilônia. E o imperador Ciro deu ordem para o povo de Israel voltar para sua terra, se estabelecer novamente, reconstruir o seu templo, adorar o seu Deus, porque havia uma certa liberdade religiosa. Foi nesse tempo também que os judeus, ao chegarem na Palestina, em Israel, começaram a implantar as sinagogas. Lembrando que as sinagogas elas foram instituídas dentro da Babilônia para a leitura da palavra de Deus, para a exposição da lei, e também em Israel, quando o povo chegou novamente na sua terra, as sinagogas foram implantadas com esta mesma finalidade. O segundo momento do período interbíblico é o período grego. Este período é super importante porque acontecem coisas extraordinárias aí. O nome principal do imperador é Alexandre o Grande. Pouco tempo depois da morte de Alexandre o Grande, porque ele dominou pouco tempo, este império foi dividido pelo menos em 4 partes. Pelo menos 2 potências dominaram sobre Israel, os Seleucidas e os Ptolomeus. Principalmente os Seleucidas, porque eram da região da Síria, onde a própria Palestina estava inserida nesta região de terras dominada pelos gregos. Um dos nomes super importantes dos Seleucidas está aí, o Ciro Antíoco Epifânio. Este homem foi um grande inimigo do povo judeu, ele matava, perseguia o povo judeu e, além disso, ele entrou no templo em Jerusalém e ofereceu ali um porco no altar de Deus. Antíoco Epifânio despertou muito a ira do povo judeu. Por isso esse homem ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento. Um outro fator interessante do período grego é que nesse tempo aconteceu a primeira tradução da Bíblia para um outro idioma, o grego aqui em questão. A Bíblia que foi traduzida ficou conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70. Além dessas coisas, no período grego é implantado então o helenismo, a cultura grega sendo estabelecida tanto para judeus quanto para outras nações. Depois do período grego, entra então um período de resistência, um período de independência. 2 grandes nomes surgem aqui, Matatias, que era sacerdote, e seu filho Judas, o Macabeu. Mas principalmente Judas Macabeu. Eles não queriam que o helenismo tomasse conta dos judeus porque era um grave perigo para a fé judaica, para a morte da religião judaica. Esse Judas Macabeu levou várias pessoas a lutarem por essa liberdade religiosa e também pela liberdade política e então retomar o templo. Então ele retomou o templo, dedicou novamente ao Senhor, fez uma limpeza geral e assim o povo judeu passou um período de tempo em liberdade. Mas foi pouco tempo porque a potência política retomou de novo, porque o exército dele
era pouco demais. O quarto período do período interbíblico é o período romano. Roma entra em evidência, um dos maiores impérios que já existiu. E Roma dominou também sobre a Palestina, sobre Israel. No ano 63 a.C., o general Pompeu, general romano, entra em Jerusalém e aí começa então o domínio dos romanos sobre Jerusalém, sobre Israel. E em 37 a.C., Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus, é empossado como rei na Judéia. Herodes o Grande foi muito mal, e para não dizer que ele só fez coisa mal, ele fez uma coisa benéfica para os judeus, que foi embelezar o templo ou expandir mais o templo. Foi uma das coisas proveitosas que ele fez para o povo judeu. Então está aí esses 4 momentos do período interbíblico: período persa, período grego, período de independência e o período romano. No período romano foi exatamente o tempo em que Jesus veio. Este é a plenitude do tempo, o tempo ideal de Jesus ter vindo para a terra, porque a sociedade precisava de uma libertação do jugo opressor, não uma libertação de políticos, mas uma libertação espiritual. A religiosidade precisava de fato de uma reforma. A língua e a cultura estavam expandidas em várias partes. Isso facilitaria a expansão do reino de Deus, a expansão do evangelho sendo levado a outras nações. Se você achou muito interessante saber sobre o período interbíblico, não deixa de dar o seu like aqui, curte este vídeo e também se inscreva no meu canal. Que o Senhor nos abençoe, que a gente prossiga conhecendo mais a respeito da palavra de Deus ou sobre a sua palavra. No próximo vídeo falarei a respeito da divisão do Novo Testamento. Tchau!